da igreja, tá certo? Segunda-feira, a pastora Regina vai estar lançando o livro dela, né? Como é o nome do livro? Vi ontem. Jesus, as redes e você. Eu até vi no Face. Pronto. Ela vai falar aqui. Eu queria que você falasse sobre o livro, porque eu não, né? Mas segunda-feira ela vai estar lançando esse livro. E quem puder ir, tá certo? Esteja lá às 19h30, né? Ela vai dizer aqui o local, tá? Mas estenda suas mãos. Vamos orar pela pastora Regina, para que o Senhor venha usá-la grandemente nessa tarde. Pai querido, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, aqui, como igreja, reunidos no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua presença enche o nosso coração de alegria, Pai. Obrigado porque a Tua presença, Senhor, enche o nosso coração de segurança, Senhor, para caminharmos com o Senhor, Pai, nesse mundo tão mal, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, nós cremos que o Senhor está conosco todo o tempo, Pai. E vai nos guardar e nos livrar, Pai, desse mundo mal. Senhor, eu quero te apresentar a pastora Regina nessa hora e te pedir, Senhor, usa a boca dela, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que está no coração do Senhor para falar com a tua igreja, Pai, agora que o Senhor derrame, Pai, as palavras, Pai, que ela ao pronunciar, Senhor, a tua palavra, quando ela começar a abrir a boca, que o teu Espírito Santo comece a colocar palavras e mais palavras e mais palavras, e que a tua igreja seja grandemente, ricamente abençoada nessa tarde, Senhor. Pai, que ninguém que entrou aqui pedindo que o Senhor falasse com ele, Pai, que ninguém que entrou aqui precisando de uma palavra que anime, que levante, Senhor, qualquer que seja, Pai, a resposta que essa pessoa precisa, que o Senhor venha, Pai, usar a boca da pastora Regina para falar ao nosso coração, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor não é um Deus como os outros, não é um Deus que não fala, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que está aqui conosco. Pai, fala, se mostra ao teu povo nesta tarde, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Amém, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui. E depois do pastor Paulo ter passado por aqui, o pastor Ari ter louvado, outro irmão, a irmã ter trazido uma saudação tão gloriosa, falar o quê? Glória a Deus, mas eu quero glorificar o Senhor, né? Porque não somos nós que falamos, é Ele. Eu costumo dizer que quando chegamos a uma tribuna como essa, somos todos dependentes dEle. E se não for a misericórdia dEle, não sai nada. Glória a Deus. Segunda-feira é o lançamento do livro, ali será no Ômega Recepções, ali perto do, acho que é Versalhes, ali perto do Hipócrates, Zona Sul, sobre o capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas. Não é um livro teológico, mas é um livro com uma reflexão sobre a nossa vida antes e depois de Jesus escolher o barco da nossa vida, entrar dentro, sentar e ensinar, né? O que acontece com a gente. Vocês estão convidados, será uma honra recebê-los. Me sinto honrada por estar voltando aqui à Missão Vida e Paz de Macaíba. Louvo a Deus, né, por esse ministério, pela vida do pastor presidente, pela vida do pastor Ari, pela vida da Sandra, né, que tem depositado confiança na gente. Glória a Deus por estar aqui. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Desde a manhã que Deus, Ele tem uma conversa comigo. Já vinha no carro hoje pela manhã e Ele falava algumas coisas ao meu coração, né? E agora à tarde não foi diferente. Eu vi a hora sair desidratada ali daquela cadeira. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Se você encontrou, ponha-se de pé por um instante. Tem como título Cura de um cego de Betsaida. É uma leitura bem conhecida,
E é um texto que Deus, Ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Às vezes nós lemos um texto da Bíblia que até já tínhamos lido antes, né? Mas assim, Deus, Ele prende a nossa atenção de uma forma especial e começa a nos ensinar algumas coisas e fica até impossível sair do texto. Vamos ler, né? Diz assim: e chegou a Betânia, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Deus soberano e amado, aqui estamos, Pai, reunidos nesta tarde, denominada tarde do refrigério. E Senhor, tem sido refrigério para muitas vidas. Senhor, tu já falasses através dos testemunhos, através dos louvores, através das saudações, daquilo que tu confiaste ao coração, ao entendimento de cada um que já passou por essa tribuna. Poderíamos ir para casa, mas queremos te confessar, Senhor, coletivamente, que somos necessitados de aprendermos mais de ti. Fala, Senhor, através da ministração da tua palavra nesta tarde. Queremos te pedir, Senhor, que ao ouvirmos, Senhor, sejamos praticantes daquilo que aprendemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar. Jesus havia iniciado o seu ministério terreno que teve 3 anos. E quando nós olhamos, quando nós observamos algumas características deste ministério, nós podemos ver que uma característica forte eram os milagres. Mas cada milagre, ele também tinha uma característica que diferenciava um do outro. Quando nós olhamos para o milagre que acontece na saída de Jericó, nós vemos que uma característica forte e marcante é que aquele cego, que nós conhecemos como cego Bartimeu, ele grita, ele está gritando, e o milagre acontece porque ele é ouvido. Quando nós observamos o milagre, que é intitulado o milagre da mulher do fluxo de sangue, que tinha o fluxo de sangue, nós podemos observar que o que distingue este milagre de um outro milagre, de outros milagres, é que ela toca na orla das vestes de Jesus. E essa é a marca forte deste milagre. Quando nós olhamos para o milagre que acontece na vida de um homem que tinha a mão mirrada, o que me chama a atenção é que Jesus olha para ele e diz: ei, levante-se e venha para o meio. E quando nós chegamos no capítulo 8 deste evangelho, conhecido como o evangelho que escreveu o evangelista Marcos, nós podemos observar que a característica marcante deste milagre é que é o único milagre que Jesus, ele vai operar em 2 etapas. E todas as vezes que eu faço algo em 2 etapas, eu faço porque para mim é difícil. Porque tudo aquilo que para mim é fácil, eu realizo de uma vez só. Você já prestou atenção que quando você entrega uma tarefa, que você considera ela difícil, que você considera ela uma tarefa complicada de alguém executar, geralmente você olha e diz assim: faça de 2 vezes, ou vá fazendo aí até você concluir. Mas quando eu olho para o ministério terreno de Jesus, quando eu olho a capacidade
Jesus tem, eu entendo uma coisa, que quando eu realizo algo em mais de uma etapa, é porque eu não consigo fazer de uma vez só, porque é difícil para mim. Quando eu vejo Jesus realizando um milagre em duas etapas, eu entendo uma coisa, que quando Ele realiza algo em duas etapas, quando Ele não realiza algo em minha vida de uma só vez, não é porque Ele não tem capacidade de fazer de uma vez só, mas é porque na maioria das vezes, eu e você não estamos preparados para receber o milagre, para receber aquilo que é bênção para mim e para você de uma só vez. Talvez você tenha chegado aqui nesta tarde e você esteja vivendo um momento difícil, aonde você olhou e disse assim: parece que a minha oração não passa da telha, parece que Deus, Ele não tem interesse de resolver algo, de realizar algo na minha vida. Parece que quem falou comigo há um tempo atrás e fez uma promessa não foi Deus. Deus te trouxe aqui nesta tarde para te dizer que há coisas que Ele vai colocar na tua mão, mas entenda uma coisa: primeiro Ele vai te preparar para receber aquilo que Ele já te prometeu. Aleluia! A Bíblia diz que Ele chega em Betsaida e trazem um homem cego a Ele. Eu imagino que olharam para o cego e talvez tenham pensado: ele nunca vai conseguir chegar até Jesus. Talvez tenham olhado para o cego e tenham pensado: Jesus não vai até ele. Porque nós temos esse mau costume de olharmos para as pessoas e acharmos que elas são incapazes de conseguirem algumas coisas, de realizarem algumas coisas. Eu venho aqui nesta tarde te dizer que quando alguém olha para mim e para você, que nós conseguimos mensurar que aquele olhar está dizendo que eu e você não chegaremos aonde Deus disse que iremos chegar, nós temos uma tendência de nos entristecermos. Mas eu vim aqui nesta tarde te dizer que aonde Ele disse que você iria chegar, você chega. Que aonde Ele determinou que você colocaria o pé, você coloca. Que o que Ele disse que você vai conquistar, queira seu pai ou não, queira seus familiares ou não, queira teu vizinho ou não, ei, Shaiman Chocomanai, você vai chegar, você vai conquistar, porque quem vai fazer é Ele. Observa o cego. E eles resolvem levar aquele homem cego até Jesus. E quando alguém me leva a algum lugar, a pessoa que me dirige, aquele lugar, pelo menos por aquele momento, ele está no controle dos meus passos, da minha vida, pelo menos naquele momento. Porque quando nós somos levados por alguém, nós estamos delegando a autoridade àquela pessoa para nos conduzir a algum lugar. Aquele homem chega lá conduzido. Aquele homem chega até Jesus com uma força de outras pessoas, de terceiros, exercidas sobre ele. Quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega aquele cego pela mão e o leva para fora daquela aldeia. Podia ter curado na aldeia? Podia. Porque Jesus faz como quer. Tem gente que acha que Jesus, que Deus tem obrigação, aleluia, de agir de uma forma só. Fez na vida de Ana desse jeito, vai fazer na minha do mesmo jeito. Fez na vida de Paulo desse jeito, na minha não vai dar certo, porque as coisas não estão sendo conduzidas do mesmo jeito. Eu vim aqui nesta tarde te dizer que ele podia ter curado em Betsaida, mas resolveu tirar de Betsaida. Eu vim aqui nesta tarde te dizer que ele cura no dia do culto de curas e milagres, mas que ele também cura na tarde do refrigério. Eu vim aqui nesta tarde te dizer que ele liberta na sexta-feira do descarrego, mas que ele também liberta na missão Vida e Paz, em um culto de ensino da palavra.
Deus que você serve, revasse-a ao seu dia, ao seu calendário, ao seu jeito, à sua maneira, porque Ele é quem decide a forma e o lugar aonde vai operar, aonde vai agir. Podia ter curado lá, podia, mas Ele resolve pegar o cego pela mão e levar para fora da aldeia. Existe uma coisa que não volta atrás, se chama tempo. Todas as vezes que eu dou um passo, o tempo passa. Todas as vezes que eu caminho, o tempo passa. O tempo que eu levo para chegar fora da porta dessa igreja, ele não volta, por menor que ele seja. Só que aquele homem, ele é trazido até Jesus por alguém, porque ele não tem condição de chegar só. Alguém acha que ele não tem condição de chegar só. E eu vejo que tem coisas que se repetem na vida de pessoas neste século. Coisas que acontecem na vida de pessoas neste século, como aconteceu naquele tempo. O que, pastora Regina? Eu quero te dizer nesta tarde que essa luta que você está vivendo, ela só serviu para te trazer até onde Jesus estava. Eu quero te dizer nesta tarde, aleluia, que a tribulação que se levantou no meio da tua família, ela só serviu para aproximar você de Jesus. Pastora Regina, e agora que eu cheguei aonde Jesus está, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar pela tua mão, reva sóbria, lamandecaçoramanai. E quando alguém toma pela minha mão, eu sinto o toque. E se eu sinto o toque de quem segura na minha mão, eu consigo diferenciar um toque do outro. Pastora Regina, eu não entendi. Você vai entender. A luta tem um toque na sua vida, a adversidade tem um toque na sua vida, mas Jesus, Ele ainda não fez o milagre, porque Ele resolveu segurar na tua mão, para mostrar que o toque dele é diferente. Jesus segura na mão do cego e leva o cego para fora da aldeia. Isso demanda tempo. Uma das coisas que mais nos incomoda é o tempo do milagre acontecer. Uma das coisas que mais nos incomodam, muitas vezes, é a espera do agir de Deus. Hoje pela manhã eu ia no carro e eu saí entristecida com uma situação. E quando eu ia dirigindo ali, já chegando nos Guarapes, o Senhor me lembrava de Abacuque. Quando o Senhor responde a Abacuque, e Ele diz, olha, escreve com letras grandes. E o Senhor falava ao meu coração, tudo é uma questão de tempo. Porque tem coisas que eu vou fazer, que quem passar apressado vai ter que ver que eu fiz. Talvez você tenha chegado aqui nesta tarde incomodado com o tempo. Aleluia. Eu vim para Jesus, Ele já podia ter feito. Eu estou servindo a Jesus há tanto tempo, Ele já podia ter agido. Aleluia. Eu estou perto de Jesus há tantos anos, Ele já podia ter realizado. E eu tenho uma pergunta para você nessa tarde. Aleluia. Eu não sei o que te trouxe até Jesus, mas eu quero te perguntar o que é que você está fazendo com esse tempo que você chegou até Ele. Ele pegou na sua mão e está caminhando com você. Alavácia. Está aproveitando para reclamar? Está aproveitando para espernear? Ei, Ele te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, nesse vale você não é maldizente, você é profeta. Canta no vale, glorifica no vale, dá glória no vale, porque Ele está no controle de qualquer adversidade. Mas sabe qual é o meu problema e o seu? É que quando vivemos adversidades, baixamos a cabeça e começamos a nos achar coitadinhos. Já se achou coitadinho? Já teve pena de você? E parece que quando a gente tem pena da gente, chega alguém que tem mais dó da gente ainda.
Aí diz: mulher, essa luta está te envelhecendo. Mulher, misericórdia, nem sei como você aguenta, você está acabada. Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: levanta a tua cabeça, porque o salmista no Salmo 104 diz que o azeite faz reluzir o rosto. Ei, é um renil que não tem empresa de produtos de beleza que venda. Você não é coitadinho nem coitadinha. A Bíblia diz que Salomão, ele vai construir uma casa para o Senhor. Ele pede pedra grande, ele pede pedra lavrada e ele pede pedras preciosas. Pedras grandes, elas não têm beleza, elas não têm atrativos. Pedras grandes se colocam em alicerce, aleluia. Depois que um prédio desse é construído, as pedras grandes, elas desaparecem. Agora tira uma pedra deste alicerce, lava sobre a, porque pedra grande ela suporta peso. Eu vim aqui nessa tarde te dizer: levanta a cabeça, porque você não é coitadinha, você é pedra grande na sua família, na obra de Deus, na sua rua, no seu trabalho. Pega o cego pela mão e o leva para fora. Quando chega lá fora, a Bíblia diz que ele cospe. Como é que Jesus vai curar um homem e cospe nele? Tem coisa que me faz pensar. Como é que eu vou curar alguém e cuspo? Jesus tem cada um. Podia ter curado o cego lá, podia. Mas Jesus sabe que quando a gente tem autonomia sobre a vida da gente, algumas coisas a gente não aceita. Lava sobre a... Ei, Jesus te trouxe aqui nessa tarde, minha irmã, meu irmão, para te dizer: eu te conheço, e algumas coisas eu ainda não realizei, porque senão você vai se achar a última Coca-Cola gelada do deserto. Imagine aí o homem curado, se ele ia querer sair de mão dadas com Jesus. Talvez ele dissesse assim: Sandra, Jesus nem pega bem, né? 2 marmanjos segurando na mão. Leva para fora e cospe. Como é que eu vou curar alguém e cuspo? Quando eu cuspo em alguém, eu estou dizendo: você não é nada. Quando eu cuspo em alguém, eu estou dizendo: eu sou superior a você. Quando eu cuspo em alguém, eu estou dizendo: eu tenho nojo de você. Eu reduzo a sua existência a nada. Cuspir em alguém, eu acho que é uma das piores ofensas. Bata na minha face, mas não cuspa nela. Você ama seu filho, mas se você estiver chupando uma laranja e ele cuspir, você continua? Tem gente que não continua. Porque por mais que a gente ame, tá babado, né? E coisa babada, a gente fica meio com nojo. Como é que Jesus vai curar alguém e cospe? Só que uma das coisas que me faz gostar muito da Bíblia é que ela é cheia de detalhes. A Bíblia não diz que ele cospe no homem, a Bíblia diz que ele cospe nos olhos do homem. Todos nós aqui nessa tarde, nós temos algo que a gente tem vontade de se ver livre. Tem gente que está aqui nessa tarde e não gosta do cabelo. Eu queria me ver livre desse cabelo cacheado. Já disse assim: ô Jesus, bem que tudo podia ter me feito de cabelo liso. Tem gente aqui que não gosta da cor. Lembra do tempo que você ia para a praia e ficava igual um peixe virando de uma banda para outra?
para ficar mais escurinha. Hoje ninguém faz por causa do câncer, né, de pele. Tem gente que está aqui, aleluia, se olhou no espelho e disse: Jesus, essa papada, bem que tu podia me dar dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Tem gente que está aqui e disse: oh Jesus, foto só daqui para cima, porque minhas pernas saem tão finas. Não tem coisas na gente que a gente não gosta. Tem coisas na gente que elas são externas, elas são visíveis. Que se a gente pudesse, a gente se via livre. Mas existem coisas que elas não são visíveis. Mas se a gente pudesse, a gente também se via livre delas. São comportamentos, são sentimentos, são atitudes, são maneiras de agir, são palavras que saem e a gente não controla. Quando pensa que não, já saiu. É uma dor, é uma tristeza, é uma decepção, é uma mágoa. Todos nós trouxemos nesta tarde com a gente coisas que, se a gente pudesse, nos livrávamos. Quando eu olho para esse homem, eu vejo que ele chega até Jesus e que ele também leva com ele algo que ele não quer com ele. Porque ele está lá porque ele é cego, aleluia. A cegueira é algo que ele quer se ver livre. E a Bíblia me diz que Jesus cospe nos olhos dele. E o que mora dentro dos olhos dele é a cegueira. Porque se você me fizer muita raiva, eu jogar uma pedra na sua casa, eu não quero jogar na sua casa, eu quero jogar em você. Aleluia. Mas como você está dentro da casa, eu tenho que jogar na casa. Então Jesus não está cuspindo nos olhos, Jesus está cuspindo naquilo que acompanha aquele homem, aleluia. E se Jesus está cuspindo na cegueira, Ele está dizendo: eu lhe reduzo a nada, eu sou superior a você, você agora lhe será. Jesus te trouxe aqui nessa tarde, Ravácia, para lhe dizer que aquilo que você trouxe com você, e você quer se ver livre, ei, Ele vai lhe libertar. É angústia, ei, Ele vai te curar. É mágoa, Ele vai arrancar. É tristeza, Ele vai te libertar. Aleluia. A Bíblia diz que Ele cospe, coloca as mãos sobre o homem e diz assim: está vendo alguma coisa? E perguntar para quem está doente se está melhor, se eu não tenho um tomógrafo, se eu não tenho um equipamento de ressonância magnética, se eu não tenho um exame, ainda é a melhor maneira de se oferir saúde. Prestou atenção que você dá um anador a quem está com a dor no braço e daqui a meia hora você diz: melhorou? Prestou atenção que você dá uma neosaldina a quem está com enxaqueca e você diz: irmã, passou a dor na cabeça? Você dá um sorrisal a quem está com azia e diz: melhorou? Jesus está fazendo mais ou menos isso aí. Cospe, coloca as mãos e diz: está vendo alguma coisa? A Bíblia diz que ele diz assim, que ele levanta os olhos, né? Aí diz: vejo homens, são como árvores que andam. Então ele não nasceu cego, porque quem nunca enxergou não sabe o que é árvore e não sabe o que é homem. Em algum momento da vida dele, a cegueira acometeu o seu corpo físico, a lava sai. E isso acontece com a gente. Reva sobre a remande que minai. Tem gente que não nasceu doente, mas passou por situações as quais feriram ele e não consegue cicatrizar esta ferida, mesmo sabendo que Jesus é bálsamo. Reva sai. Tem gente que
já foi muito feliz, mas viveu decepções e não consegue mais recomeçar, sabendo que Jesus, Ele é princípio, Eva sobre a. Tem gente que já viveu situações muito difíceis, Eva sobre a negue, a náguia, vácia. E porque viveu coisas difíceis, remande que minai, acha Eva sóbria, que não pode mais ser feliz, negue sai. Parece que eu tenho o dedo podre para escolher as coisas. Remande camande que minai. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: começa a deixar Ele escolher por você. Tá vendo? Eu vejo o homem como árvore que anda. Eu vejo o homem, mas o modelo é de árvore. E como árvore não anda, então é homem. Está confundindo gente com coisa. E é complicado confundir gente com coisa. Eva negra. Porque gente é gente e coisa é coisa. Cadeira, se não presta, eu troco porque é coisa. Microfone, se está apitando, vá sóbria. Se compra outro porque não é gente, é coisa. A TV não presta, o pastor Paulo disse: eu vou levar, porque não é gente, é coisa. Agora, gente é diferente, porque eu não posso dizer vou levar e jogar no lixo. Remante como azai me vá. Eu tenho que saber que, gente, eu tenho que orar, amante que minai, porque eu não tenho retificadora que se coloca a gente e sai 0 quilômetro. Mas eu sirvo a um Deus que eu oro, Ele passa da retificadora e eu olho e digo: nem parece que era fulano. Neva sai mancho rava. Quando eu olho o capítulo 3 do livro do Êxodo, eu vejo Deus comissionando um homem chamado Moisés para algo que ele já tinha determinado. Moisés passa o capítulo 3 todinho dizendo que não. Ele está se justificando. E digamos que eu vá. Mas quando a gente chega no capítulo 4, Deus vai mostrar poder. Deus vai mostrar maravilha. Mas o capítulo 4 não é só showroom de maravilha e workshop de poder. É Deus ensinando a Moisés a lidar com gente. Reva sobre a. Eu vejo Deus ensinando a Moisés acerca de relacionamento interpessoal. Porque Deus chega onde Moisés, porque Moisés, ele chega lá no monte de Deus cuidando de bicho. E agora Deus está chamando ele para cuidar de gente. E a gente sabe que tem gente que lida melhor com coisa e com bicho do que com gente. Evanágia sai. Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu tenho uma vara de pastor. Joga no chão. Será que Deus queria saber o que Moisés tinha? Se até eu, se tivesse lá, saberia? Quando Deus me pergunta algo, ou pergunta algo a você, Ele não pergunta porque quer saber. Ele pergunta porque quer que a gente declare, aleluia. Porque quando eu declaro, muitas vezes eu me conscientizo daquilo que eu tenho. O que é que você tem? Eu tenho uma vara de pastor. Ele queria que Moisés declarasse que estava na mão dele e no controle dele. Joga no chão, Moisés, perde o controle e tira da tua mão. A Bíblia diz que se transforma em serpente e Moisés corria dela. O normal pegar uma serpente é pela cabeça. Mas o Senhor diz: pega pela cauda. Remante que minai, reva sobre a. E eu vejo Deus, Ele dizendo a Moisés: age ao contrário daquilo que é comum. Entenda uma coisa nessa tarde:
que para lidar com gente, Eva sóbria, para você morar no céu, você vai ter que caminhar ao contrário da sua natureza, daquilo que o reino espiritual espera. Não é pisando na cabeça, é pegando pela cauda, porque não é tempo de matar, é tempo de recuperar. Você está vendo o quê? Eu vejo o homem como árvore que se movimenta. A luz entrou nos olhos dele. A Bíblia diz que ele levanta, aleluia, os olhos. Já observou o olhar de cego de quem é cego? Quem é deficiente visual é aquele olhar perdido. Mas a Bíblia diz que ele levanta os olhos. A luz entra. Jesus viu que a luz entrou. Ele diz: vou perguntar a ele agora se ele está vendo. Porque Jesus sabe que o que enxerga não é meu olho fotografa, aleluia. O que enxerga é o meu cérebro. Eu vejo árvore que anda, é homem, mas tem formato de árvore. Está confundindo gente com coisa. E confundir gente com coisa é algo perigoso e é algo complicado. Sabe o que é que me deixa de boca aberta? Não é só gente, pessoas confundindo gente com coisa. É gente que se deixa tratar como coisa. Porque a gente conhece meia dúzia de gente que trata gente que ela chama de amigo como coisa. A gente conhece meia dúzia de gente que só se aproxima de algumas pessoas quando precisa. A gente conhece meia dúzia de gente, aleluia, que não se posiciona para alguém lhe respeitar. Ei, Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: você é gente, você não é coisa, não é gritando, não é esperneando, mas é se colocando numa posição. Aleluia. Eu vejo homens como árvores que andam. É, meu filho, está confundindo gente com coisa? Então peraí, deixa eu colocar a mão de novo nos seus olhos. A visão física, ela estava restabelecida, mas a visão intelectual, ela continuava afetada. E é muito complicado quando o meu cérebro não consegue discernir aquilo que os meus olhos veem. Já escutou aquele ditado que o pessoal diz que o pior cego é o que não quer ver? Aleluia. É muito complicado quando os meus olhos veem, mas o meu cérebro não discerne aquilo. Deixa eu colocar as mãos sobre você. A Bíblia diz que Jesus impõe as mãos novamente. Lava sóbria. E diz assim: ele olhando firmemente, já via de longe. E uma coisa que eu acho linda, Sandra, é a capacidade que Jesus tem de fazer as coisas melhor do que o que elas já eram, e maior do que o que a gente espera. Porque a Bíblia diz que ele já via de longe, distintamente, a todos. A gente sabe que até quem tem visão boa, às vezes tem dificuldade de distinguir quem vem de longe. Já viu alguém vindo bem longe, aí você faz assim: parece que é fulano. Já disse isso? Tem um jeito de andar de Beltrano? Já se pegou dizendo isso? Porque de longe, por melhor que a visão seja boa, às vezes a gente tem dificuldade de distinguir. Mas a Bíblia está me dizendo aqui, aleluia, que ele confunde gente com coisa. Jesus coloca a mão porque Jesus não tem problema, aleluia, para terminar aquilo que ele começou. Às vezes a gente vê Deus trabalhando e acha que a obra vai ficar pela metade. Ei, ele te trouxe aqui para te dizer que toda obra que ele começa, ele termina, aleluia. Só que tem gente que no terminar diz: eu não aguento, eu não suporto. Aguenta, suporta.
Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é verdadeira. E a Bíblia diz que Ele não me dá nada para levar que eu não suporte carregar. A gente tem uma mania de achar que a gente não suporta e que a gente não aguenta. Nós temos uma mania de medirmos, de mensurarmos as nossas forças. Só que você está esquecendo que a Bíblia diz que Ele dá vigor, aleluia, que Ele renova as forças, reva sobre a. Você acordou hoje e disse: eu só tenho força para fazer isso. Você não imaginava que ia chegar aqui nessa tarde, mas você chegou porque Ele te deu força. Está vendo não? Deixa eu impor as mãos. De longe, Ele via distintamente a todos. Ele já não confundia gente com coisa. Revasto, covaste, geminai. Às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente se incomoda com o comportamento de algumas pessoas, até dentro da igreja. Oh, Jesus, chega ali. Já se pegou dizendo? Só misericórdia. Aí Jesus nos reúne numa tarde como essa para te dizer: ei, espera só mais um pouquinho, porque é só uma questão de tempo. Está tardando, espera, porque até quem passar rápido vai ver que Ele fez, aleluia. Já via ao longe, distintamente a todos. Já via que gente era gente. Aí Jesus olha para ele e diz assim: vá para casa. E uma das coisas que eu admiro muito em Jesus é a capacidade dele não deixar nada pela metade. Porque às vezes, para não entristecer, a gente fala pela metade. Eu devia até ter falado mais. Deus colocou no meu coração, mas fiquei com medo de entristecer. Já disse isso? Mas todas as vezes que eu faço assim, Ele levanta outro. Eu acho lindo a unção profética. Aí tem gente que, porque tem unção profética, se denomina profeta. Aí eu olho para a Bíblia e vejo que profeta de profissão só até João Batista, né? Hoje é dom, aleluia. Hoje é dom. Mas só que a gente vê gente, Sandra, que porque a unção profética flui, se acha na obrigação de profetizar. Se eu disser o que Ele me mandou, se eu não disser tudo o que Ele me mandou, Ele levanta outro para dizer. Agora, se eu disser além do que Ele me mandou, quem é que pega a tesoura para cortar o que eu falei? Aleluia. Reva sobre a. Quando eu olho Jesus, Ele dizendo: olha, vá para casa, e eu vejo Ele dizendo algo depois, eu vejo que Ele não deixa pela metade. Eu posso deixar pela metade, mas aquilo que eu deixo pela metade, Ele levanta outro para completar o que eu não tive coragem de falar. Vá para casa e não entre mais na aldeia. E eu vejo Jesus dando 2 ordens àquele homem: vá para casa, não entre mais na aldeia. E eu aprendo uma coisa, que aquilo que Jesus Ele diz para a minha vida não tropeça naquilo que Ele já disse. Porque se Ele está dizendo a ele que vá para casa, é porque ele não morava lá. Se Ele está dizendo não entre mais, não é porque para ir para casa não precisava passar por lá. Uma coisa não bate de frente com a. Eu vou falar no popular. Jesus disse que você seria feliz, que ia te dar um lar. Mas não é tirando o marido de ninguém. Jesus disse que ia lhe prosperar, mas não é comprando e não pagando. Porque aquilo que Ele diz não bate de frente com aquilo que Ele diz na sua palavra. Só que a gente tem uma mania
De achar muitas vezes que para a gente ser feliz, às vezes, a gente tem que buscar algo lá no passado, lá atrás. A gente tem uma mania de achar que para ser feliz tem que dar uma passadinha na aldeia. Eva sobre a... Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que você não precisa passar na aldeia, Ravácia, leva sobre, para ver aquilo que Ele prometeu na sua vida acontecer. Alavanai. Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que você não precisa caminhar fora desta palavra para buscar felicidade para você. Aquilo que Ele tem para você, alava sobre a... Ele traz para dentro da casa. Será que para te dar um marido você tem que pegar lá na vaquejada? Remanto covás. Será que para você ter uma noite feliz, revácia, você tem que estar na sexta-feira do refrigério, aleluia, e no sábado do forró? Ah, Senhor, sou jovem na manteca, seremenei. Como a gente coloca a felicidade da gente em coisas e em pessoas. Entenda uma coisa nesta tarde: que o vazio que você sente é do tamanho dele. Ele sabe cada esquina que você vai passar. Ele sabe cada culto que você vai assistir. Ele sabe cada círculo de oração que você vai cooperar. Ele sabe os convites que você vai receber. E aquilo que é para você, sossega e descansa o teu coração. Porque é Ele que vai trazer o teu encontro. Vá para casa e não entre mais na aldeia. Deus abençoe.